Graça e paz a todos que, pela graça de Jesus Cristo, possam ouvir essa transmissão da palavra de Deus, né? Que esta palavra possa chegar ao seu coração e fazer efeito, né? Possa surtir efeito, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus abençoe a todos quanto puder ouvir esta mensagem, que a bênção de Deus possa estar chegando na tua casa. Queremos meditar com todos os queridos uma palavra de Deus nesta manhã, uma palavra abençoada que se encontra no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, né? Uma das passagens mais conhecidas do cristão, né? Possivelmente aqueles que conhecem a palavra de Deus, é uma das mensagens mais pregadas, né? Mas Deus tem algo diferente para você nesta manhã, algo da parte dele, do seu propósito para a sua vida e para a vida da tua família. Creia, né, que a palavra de Deus, ela vai te abençoar neste dia. E a palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, né? É o primeiro versículo que está escrito no livro de João, capítulo 14. Interessante, irmãos, que a Bíblia ela é bem interessante, porque quando nós nos deparamos com as conversas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, né, as instruções para os discípulos, ela serve para as nossas vidas ainda hoje. É uma palavra atual, né, uma palavra que ela permanece, né, enchendo nossos corações de alegria e de conhecimento, graças a Deus. E essa palavra possivelmente foi uma das últimas instruções de Jesus para os seus discípulos, instruções que Jesus queria trazer para ele como conforto, né? Como um alívio, porque os discípulos eles estavam ficando preocupados. Ah, mas preocupados com o quê? Nós vamos entender o texto se nós formos voltar um pouco antes, quando Jesus ele estava dando as últimas instruções para os discípulos, dizendo que já era o momento do Pai ser glorificado. E como que o Pai seria glorificado? Era com Jesus morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. E Jesus explicava isso para os discípulos, mas os discípulos muitas das vezes não entendiam. E Jesus disse assim no versículo 33 do capítulo 13: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis. E como tinha dito aos judeus: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu vos digo agora. Então, Jesus estava dizendo para os discípulos que para onde ele ia, os discípulos não poderiam ir. Mas os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava passando. Jesus estava falando da cruz. Jesus ele já apontava para o sacrifício, né? Para o sacrifício que ele ia fazer, porque Jesus ele veio ao mundo para isso, para morrer na cruz. Jesus curou, Jesus libertou, transformou. Mas o propósito de Jesus vir descer à terra, né? Se fazer de pecador, era para morrer na cruz, para nos livrar, para nos resgatar do mundo de pecado e nos trazer para a maravilhosa luz, né? Que é na presença dele. Então, quando Jesus dizia assim: filhinhos, ainda um pouco de tempo estou convosco, né? Ainda um pouco. Jesus estava falando aquilo ali, irmãos, momentos, muito pouco tempo antes de ele ir para a cruz, onde ele estava dando as últimas instruções. Filhinhos, por um pouco de tempo ainda estou convosco, mas para onde eu vou, vós não podeis ir agora. E os discípulos não entendiam. E Pedro e o texto segue a conversa de Jesus com os discípulos. E Pedro vai e faz e lança uma pergunta para Jesus: Senhor, para onde vais? Pedro ele estava preocupado: Senhor, para onde vais? E Jesus ele responde: Para onde eu vou agora, vocês não podem ir. Mas depois, né? Mas depois me seguirás. Então, Jesus estava querendo dizer que era necessário que ele passasse pelo sacrifício.
para que o homem tivesse a liberdade, né? Para que o homem tivesse o alívio de ser resgatado das entranhas do pecado, né? Mas os discípulos, eles continuaram e fazendo perguntas para Jesus, e Jesus ele respondia de forma clara, né? Pedro falou assim: Senhor, nós não te abandonaremos. Eu darei a minha vida por ti, se for possível. E Jesus falou assim: tu darás vidas por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo antes que tu me negue 3 vezes. Então Jesus sabe de todas as coisas, né? Mal saberia os discípulos que Jesus, todas as vezes, em seus discursos, em suas instruções, ele falava da cruz. Mas os discípulos não queriam, irmãos, ficar separados de Jesus, porque há 3 anos e meio eles estavam convivendo com o Cristo, estavam convivendo com o Cristo, com o Messias, com o nosso Jesus, o nosso Salvador. Então eles criou um laço, né, de intimidade. E quando eles se via Jesus falando que ele ia para um lugar e eles não poderiam ir, porque em todos os lugares que Jesus estava naqueles 3 anos e meio, os discípulos estavam junto com eles, né? Os discípulos estavam no meio do mar e Jesus aparecia para salvar eles da tempestade, né? Os discípulos, eles pregavam, eles estavam no deserto com Jesus quando Jesus multiplicou os pães. Em todos os milagres de Jesus, os discípulos estavam presentes. Agora vem Jesus dizendo para eles que ele vai para um lugar e que para esse lugar os discípulos não podem o acompanhar. Então aí os discípulos começaram entre si a ficar preocupados, né, temerosos. Mas aí vem Jesus com esta palavra: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. Jesus está dizendo, não se preocupe, porque eu vou para a casa do pai. Vocês não podem ir agora, mas vai chegar o tempo que vocês vão ter que ir. E na casa de meu pai tem muitas moradas. Não é uma casa que tem somente um quarto lá preparado para mim. Não, não. Tem muitas moradas. E quando Jesus fala que tem muitas moradas, é muitas mesmo. Então ele estava tranquilizando o coração dos discípulos. Não fiquem preocupados, porque na casa de meu pai tem muitas moradas. Jesus estava falando do céu. Jesus estava falando de uma cidade que tem preparada para nós, onde nós vamos pisar em ruas de ouros. Muitas das vezes nós ficamos preocupados. O homem passa a vida toda lutando para construir uma casa aqui na terra. Mas nós sabemos, irmãos, que nós temos uma casa celestial preparada por Jesus Cristo para nós. Ele falou: eu vou vos preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez para levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, Jesus deixou essa promessa, que ele virá outra vez. Não é homem, não é crente, não é ninguém que está falando, inventando palavra que Jesus vai voltar para buscar a igreja, que vai ter o arrebatamento. Não, foi o próprio Jesus. Palavras do nosso Deus, do nosso Jesus, do nosso Salvador. Virei outra vez para levar vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E onde é que ele está? Na casa do Pai. Na casa que ele diz que tem muitas moradas, preparada para aquele, né, que obedecer e que acreditar no seu sacrifício. Então Jesus continua dizendo, na casa de meu pai tem muitas moradas, e vós sabereis o caminho para onde eu vou. Mas o interessante, irmãos, que sempre depois de uma pergunta vem uma grande explicação. E aí ele disse assim, vós sabereis o caminho para onde eu vou. E aí disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como conheceremos o caminho. E aí vem um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que às vezes as pessoas jogam ele no ar aí sem ter uma introdução, e muitas das vezes as pessoas não entendem. Foi depois de uma pergunta que Tomé fez para ele: como nós saberemos o caminho se nós não sabemos para onde vai? E Jesus então responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava dizendo que ele estava indo para o Pai.
para a casa do Pai, para onde existem muitas moradas. E se se a igreja quiser ir para a casa do Pai, que é onde Jesus está, à destra, à direita do Deus Todo-Poderoso, tem que seguir ele. Ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele está dizendo para Tomé e para os seus discípulos: vocês vão pregar para as pessoas do mundo inteiro que eu sou o caminho, que não adianta trilhar outro caminho, que não adianta desviar para um atalho, achar que vai chegar em outro lugar. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava dizendo para os discípulos: não adianta pensar outras coisas. Não adianta ir para outros lugares, buscar outras soluções. Eu sou a solução. Eu sou o caminho. Ainda que esse caminho seja estreito, ainda que esse caminho seja apertado, mas eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Então, outro caminho que não seja Jesus Cristo é mentira. O próprio Jesus falou: eu sou a verdade. Então, ele estava tranquilizando os discípulos, dizendo que na casa do Pai há muita morada. E ele falou assim: eu vou para o Pai e vós ireis depois, porque eu vivo e vocês vivereis. Então, Jesus está dizendo: tudo o que pedis em meu nome, eu farei. Então, não adianta nós pedir invocando o nome de outras coisas. Jesus falou assim: pedires em meu nome, eu farei. E eu vou para o Pai, mas o Pai vai mandar um outro Consolador para que fique com vocês para sempre. Jesus, então, quando ele subiu para o céu, ele disse: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, porque não habita no mundo. Mas vocês conhecereis, porque habita dentro de vocês. Então, meus queridos, se nós estivermos com Jesus Cristo, o Espírito Santo habita dentro de nós, e por isso nós sentimos essa sede pela palavra de Deus, essa vontade de ouvir a palavra de Deus. E quando nós sentimos isso, é porque o Espírito Santo anseia dentro de nós para nos alimentar, né? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, para nós alumiar nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, é só a palavra de Deus, né? Então nós temos que ficar com esta palavra, que nós entendemos hoje que Jesus Cristo, ele se preocupa com nós. Que ele disse que na casa do meu Pai há muita morada. Então, o que ele traz de mensagem para nós nesta manhã, neste dia? Que se nós quisermos um dia ir para a casa do Pai, para a casa celestial que é o céu, o único caminho é Jesus Cristo. Não existe atalho. O caminho é o Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Deus abençoe todos os queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês, em nome de Jesus.